gente queria começar entendendo como que você começou a investir, como que você entrou no mercado. Assim, começar a investir, assim, o início de tudo, eu fiz um investimento, eu abri uma caderneta de poupança com os trocados que eu ganhei lavando carro, quando eu morava ainda na favela, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha 17 anos, aí eu fui com a minha mãe no banco, no Bradesco, na agência 0488, agência Doc Lobo, lá na Tijuca. E aí, aqueles trocados, eu abri uma conta poupança, porque na minha cabeça, eu precisava fazer o dinheiro se multiplicar de alguma maneira para eu poder sair da favela. Foi que eu consegui conquistar isso muitos anos depois. Muitos anos depois. E eu sempre juntei tudo. Eu comecei ali com um pouquinho, com o que eu ouvi falar. E aí, um ano depois, eu era office boy de uma empresinha pequenininha. E tinha conta nessa agência. Eu ia lá pagar conta e coisa e tal. E aí eu perguntei pro gerente. Falei, putz, não tem nada melhor porque a sua poupança não tá rendendo nada. Isso foi 1996, eu acho. Eu sou de 79, acho que foi em 96. E aí eu falei, pô, não tá rendendo nada e coisa e tal. Aí ele me mostrou o fundo DI. Eu falei, puta, agora eu vou ficar rico. E aí eu descobri que não foi assim. E aí eu fui juntando e investindo em renda fixa de início, né, que é o que você tem acesso. Naquela época a gente não tinha muita informação. Eu vou fazer 45 anos agora em maio, então a gente está falando aí de 28 anos atrás. É um tempo um pouco distante. Exato, Em 96 a gente não tinha nem nascido ainda. É um tempo assim distante, onde você não tinha muita informação. Na faculdade, tinha um colega de turma, e eu era apaixonado pelo mercado financeiro do que eu via na televisão, né? Via na sessão da tarde, nos filmes, pessoal, Bolsa de Valores, Estados Unidos, todo mundo fica rico. Eu falei, cara, é com isso aí que eu vou ficar rico. Na época era o pregão ainda, né? Pregão Viva Voz. Aqui no Brasil ainda era pregão Viva Voz. Lá nos Estados Unidos tinha já muito filme, muita coisa sobre isso. E o que a gente via era o que tinha lá na televisão, nos filmes, né, da sessão da tarde. E eu tive a sorte de ter um colega de faculdade que a mãe dele trabalhava, eu não lembro se era um escritório de assessoria ou uma corretora. E aí a gente começou a brincar com algumas coisas de ações, simulador, um monte de coisa, mas isso ainda muito incipiente. Aí eu fui aprendendo, investindo, e o que me permitiu investir mesmo foi aquele mindset que eu tinha na época, que durante toda a vida, né, acho que até hoje é assim, de gastar o mínimo e juntar o máximo. Eu sempre, sei lá, até os 18 anos, quando comecei a trabalhar, usava roupa dada pelos outros, de doação. E aí eu mantive aquele mindset, eu não preciso de muita coisa, eu consigo viver com o mínimo. E aí, quanto mais dinheiro eu ganhava, mais dinheiro eu investia, eu poupava e investia. No final das contas é sobre isso, né? Você tem que gastar muito menos do que você ganha. E isso é que me permitiu investir. E eu era apaixonado pelo mercado financeiro, sou apaixonado. E aí eu decidi migrar para ser um profissional do mercado financeiro. Foi quando eu passei no concurso para o Banco do Brasil em 2012, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu fui trabalhar no mercado financeiro, fui trabalhar no banco, só que eu gostava mais de Bolsa de Valores, eu virei analista CNPI, e aí me dediquei, fiz MBA em gestão de investimentos. Eu já tinha feito MBA lá, depois da faculdade, em pedagogia, né? Então eu tenho uma preparação, uma especialização em pedagogia para dar aula, que eu gosto de fazer. Eu comecei a dar aula ainda na faculdade, e já tem, sei lá, 22, 23 anos que eu dou aula, ou mais, 25 anos. O tempo vai passando, a gente vai se perdendo nas datas. Mais de 2 décadas. Bem mais de 2 décadas que eu dou aula. E aí eu me dediquei a investimento, tanto que eu pedi demissão do Banco do Brasil, era funcionário concursado, para trabalhar numa corretora aqui em São Paulo. Foi quando eu vim morar em São Paulo e passei a me dedicar exclusivamente ao mercado financeiro, a investir, a operar, a tradear, fazer as coisas todas que eu gosto, que eu sempre fiz, e também ser um agente do mercado financeiro. Bacana. E como que foi essa questão de você largar o serviço, o trabalho no Banco do Brasil, que você era concursado, que acaba tendo uma galera que pensa, provavelmente isso aconteceu, vou sair daqui pra ir pra outro lugar. Aí o povo, não, você tá louco, que absurdo é esse, isso aconteceu? Como que
você vê que funciona? Duas coisas que todo mundo me chamou de louco, né? E eu tô acostumado, não ligo pra isso. Quando eu pedi demissão, quando eu disse que ia pedir demissão do Banco do Brasil para viver de bolsa, viver de trade e viver do mercado financeiro, todo mundo disse que eu era maluco e tudo bem. Eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer de certo. Não tive apoio, todo mundo me criticou. O meu pai, ele falou, se você está fazendo isso, eu acho que você deve saber o que você está fazendo. Então, E quando eu vendi o apartamento para morar de aluguel, eu comprei o apartamento para casar, minha esposa, na época a gente era noivo, e quem casa quer casa, né? Então a gente comprou o apartamento, eu fiz um consórcio, né? Eu caí no conto do consórcio, aí eu vi que não dava certo, isso há, 15, 18 anos atrás. E aí eu vi que não dava certo, cancelei o consórcio, fiz um financiamento, comprei o imóvel e eu entendo, e assim, eu passei a entender, estudar, me dedicar a entender os ciclos econômicos, que é o grande segredo, né, dos investimentos, é você entender os ciclos econômicos, e o ciclo imobiliário, ele acompanha o ciclo econômico. Então, se a taxa de juros está alta, o imóvel está barato, se a taxa de juros está baixa, o imóvel está caro, e aí eu peguei e vendi o imóvel que a gente tinha comprado. Ia ter Copa do Mundo no Rio de Janeiro, final da Copa no Rio de Janeiro, ia ter Olimpíada. Eu falei, tá super inflacionado, eu vou vender. Tinha uma inflação que estava mascarada no início do segundo governo Dilma. E eu falei, isso aqui vai estourar daqui a pouco, eu vou vender, e vendi, consegui vender no auge. Então, essa venda, vendeu apartamento para morar de aluguel, minha esposa não queria, a gente quase separou, todo mundo me criticou, mas eu falei, eu fiz tanta conta, planilhei, porque assim, não é uma decisão emocional, é uma decisão racional, tudo que eu faço é muito racional. Eu planilhei, eu criei tabelas, projeções, matriz de sensibilidade do que poderia acontecer, fiz tudo, igual eu faço para avaliação de investimento, valuation de empresa, a gente tem que fazer tudo isso, né? Eu fiz tudo isso, eu falei, a melhor coisa é vender. Mas foi difícil, todo mundo me chamou de louco. Mas o que eu sempre fiz? Eu fiz o que eu acho que é certo. Porque se eu fizesse o que as pessoas falam que eu deveria fazer, eu tava lá na favela até hoje. Se eu fizesse aquilo, eu tava lá, igual todo mundo tá lá até hoje. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, eu acho que é certo. E eu procuro estudar muito para tomar decisões racionais, mas eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Que faz total sentido, que qualquer coisa que você vai fazer na vida, vai todo mundo palpitar, vai querer falar. Sim. Só que é aquilo, essas pessoas muitas vezes não tá no lugar que você quer chegar e não tem a experiência necessária para realmente dar um conselho mais assertivo. Principalmente naquela área, por exemplo, eu quero vender esse imóvel aqui para morar de aluguel. Você foi lá, estudou, fez os seus cálculos, entendeu que era o momento certo. A pessoa que tá falando que não é uma boa ideia, não foi estudar nada, não tá sabendo nada e tá querendo falar alguma coisa muitas vezes, né? Eu digo muito isso, que quando eu falo pra você, quando eu falo pro público, eu falo alguma coisa assim, você tem que fazer isso, eu nunca digo que você tem que fazer isso. Assim, eu, com a minha experiência e com o meu histórico de vida e com as minhas oportunidades e opções, eu tomaria essa decisão. Mas cada um é cada um. Não existe a melhor solução para nada. Eu falo isso, não existe a melhor solução. Porque para você concordar 100% comigo, você tem que ser pai de 2 meninas, tem que torcer pro Flamengo, tem que gostar de feijoada. Que sou eu. E aí, se eu falar isso, a galera que é palmeirense, que é corintiana, todo mundo vai ficar desesperado. Então nunca vou ser independente, nunca vou ser rico, nunca vou fazer isso, porque eu não sou assim. Essa é a minha realidade, é como eu construí. Eu tenho uma série de experiências, mas cada um tem as suas particularidades, a sua maneira. Tem gente que quer fazer uma coisa, tem gente que quer fazer outra. Para muitas pessoas, quando eu falar assim, eu vendi o apartamento para morar de aluguel. Para muita gente, isso é o fim do mundo. A pessoa prefere trabalhar a vida inteira e ter o seu imóvel próprio, porque aquilo ali para ela é mais importante. Mas você vai ter que trabalhar a vida inteira, você nunca vai atingir a independência financeira. E tá tudo bem para essas pessoas. E eu não tenho como dizer que tá errado. É o que faz bem para aquela pessoa. O importante é que todo mundo se sinta bem. Mas acho que o importante é ela entender as possibilidades que ela tem pra percorrer, né? Porque às vezes ela nem sabe que existe essa possibilidade e pelo fato de não saber que existe, ela não vai trilhar esse caminho, né? Cara, você tocou num ponto muito importante. Eu tenho uma amiga minha lá do Rio que eu falei pra ela, se fosse você, vendia essa casa que seu pai construiu, investia pra ter uma vida mais tranquila. Ela, não, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu falei, não tem problema.
você precisa ter a consciência, que foi o que você falou, das possibilidades. Então você tem que ter a consciência que você vai trabalhar 20 anos a mais da sua vida por conta dessa decisão. E tá tudo bem, se você está consciente das possibilidades e o caminho que você escolheu, tá ótimo. O que não pode é passar 20, 30 anos, ai meu Deus, não sei o que, devia ter feito isso. Não, você tem que ter o conhecimento de todas as possibilidades e aí sim você escolher aquilo que te faz bem, que te deixa mais confortável. Exatamente o que você falou. E o meu grande objetivo é a geração de renda. Eu vivo de dividendos. Eu ganho entre 80 e 100 mil reais por mês de dividendo. Então, a minha alocação é sempre voltada à geração de renda via dividendos.